Prontinho. Então, nós começamos aqui a nossa aula de teoria. Quem sabe que número que é essa aula? Quem se lembra? Essa é a número 5. Isso aí, Davi. Muito bem. Estamos na 005. Faltam apenas 95 para completar 100 aulas. Então, estamos todos muito animados aqui, não é? Hoje nós vamos, então, trabalhar matemática. Hoje a aula vai ser de matemática e música. Então, como a gente estava falando, né, muitas pessoas aqui gostam de matemática, algumas mais, outras menos, mas a matemática está na nossa vida, né? Então, olha só, a gente vai continuar falando o que a gente estava falando na semana passada, e aí, então, hoje eu vou trazer para vocês aqui uns exercícios que, aliás, eu vou mandar para vocês, para que vocês possam também imprimir, escrever e fotografar e postar lá no nosso grupo, tá bom? Gosta muito de Pitágoras, é isso aí, Davi. O Pitágoras, ele descobriu, teve invenções, porque não foi só descoberta, ele inventou uma forma de explicar aquilo que ele estava vendo, né? Então, vocês sabiam que na época de Pitágoras, inclusive, o conhecimento era tão valioso que eles eram compartilhados em sociedades secretas. Sabiam disso? Porque quem tinha posse de um conhecimento matemático, por exemplo, poderia ter muito poder, muitas possibilidades. Por exemplo, vou falar só de um exemplo, de fazer construções, de fazer plantações, né, e calcular quanto tem de cereais, por exemplo, que naquela época... Hoje em dia a gente tem a geladeira em nossa casa, não é isso? Deixa eu ver quem está chegando. Abrir aqui a... Epa, peraí, não estou conseguindo autorizar. Peraí. Pronto. Permitido. Então, naquele tempo, muito tempo atrás, na época dos pré-socráticos, filósofos antes de Sócrates. Deixa eu ver se... será que o Daniel conseguiu entrar? A Agatha, deixa eu ver. O pessoal deve estar chegando. Perfeito. Conseguiram entrar? Deixa eu ver aqui. Olá, Sofia, seja muito bem-vinda. Boa noite. Tá. Então, gente, para dizer que a matemática sempre foi muito importante, ainda é muito importante, naquele tempo de Pitágoras, era tão importante que um conhecimento, se vazasse, né, se outra pessoa ficasse sabendo, essa pessoa poderia até ser assassinada, por exemplo, morrer, né? Por que isso? Porque quem sabia sobre números sabia muitas outras coisas, como, por exemplo, eu já falei, né? Fazer construções, plantações, entender sobre posicionamento, né? Porque você olha os astros e você consegue determinar mais ou menos quais são as posições geográficas. Eu até hoje não entendo isso, mas acho sensacional, acho formidável. Mas o fato é que a matemática também está presente na música. E eu falei do Pitágoras porque, para a música, Pitágoras é muito importante. No entanto, hoje nós não vamos ver Pitágoras e música, mas outro dia sim. O Pitágoras é muito importante para a música. Na próxima aula a gente vai ver isso aí, tá? Eu vou trazer, inclusive, um vídeo. Vou trazer um episódio de um filme, tá? Quem sabe guardem segredo aí, porque os meus filhos já assistiram, então não falem qual é o episódio, só para que a gente fique com bastante vontade de vir aqui assistir ao vivo, tá? E que vocês vão entender a importância da matemática na música. Então, hoje já é uma parte, e nós estamos, na verdade, dando continuidade ao que nós começamos a estudar na semana passada, tá bom, pessoal? Então, já vou tentar aqui dar uma acelerada para que até às 7h30 eu consiga concluir a apresentação, para que a gente possa fazer exercícios depois. A quem eu não dei as boas-vindas ainda, sejam bem-vindos.
Muito bem, olha lá, gente. Então, na semana passada, nós começamos a estudar as figuras rítmicas, né? Hoje eu estou com uma tossezinha, mas a gente vai conseguir. E aí, nós havíamos visto as notas, tá? Hoje vocês vão saber os nomes dessas notas, como eu havia falado para vocês. Então, eu já escrevi aqui, ó, a semibreve. Nós temos aqui, onde há uma semibreve, há também quantas mínimas. Vocês viram isso na semana passada. Olha só, se a gente for dividir a semibreve, né, em duas, quer dizer que se eu imaginar, portanto, que este som aqui, ó, tá... E a aula de semana passada é importantíssima para a gente saber disso, né? Para a gente lembrar que eu tinha feito aquele risco, né? Bem grandão assim, para mostrar que este som é grande. Se eu dividir esse som no meio, eu fico com duas mínimas. Se eu dividir a mínima no meio, essa mínima aqui vira, então, duas semínimas. Olha que interessante. Quem sabe qual é o nome que se dá para a metade de uma reta? Matemática, né? Se a metade de uma reta chama-se... Vamos ver quem vai jogar aqui no chat aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas... Ah lá, Felipe, isso aí, semi-reta. Então, semi é metade. Então, semi-mínima, na verdade, juntando as palavras, fica semínima. Então, metade de uma mínima. Quer dizer que esta nota aqui, ela tem uma duração, esta aqui tem metade dessa duração aqui. Aí, se eu pegar esta figura aqui, que eu chamei de semínima, e dividir por duas, nós vamos ter duas colcheias. Então, cada colcheia vai valer metade dessa nota de cima. Perceberam que interessante? Olha só, essa aqui chama-se semibreve. E veja, se ela chama semibreve, logo há também outra muito maior, também chamada breve, tá? Que é o dobro da semibreve. Só que a breve não é utilizada hoje em dia somente para música renascentista. Quem já ouviu música renascentista aqui? Ou música barroca? Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês no final da aula, tá bem? Aí, ó. Mas vou mostrar como curiosidade, tá bom? Mas não é necessariamente o tema de hoje. Mas vai ser muito legal ouvir música. Porque ouvir música sempre é legal. Semínima, a metade da semínima é a colcheia. Então, se a semínima são duas colcheias, quer dizer que cada colcheia vale metade da semínima, certo? A colcheia, se eu dividir por 2, e veja, eu quero mostrar uma coisa importante aqui, ó. A colcheia, quando ela está sozinha, ela tem esse formato aqui, tá, gente? Quem já viu esse formato aqui de nota? Olha que legal. Geralmente é usado, né, para fazer desenhos, para fazer cartazes, né? Muito bonita essa nota, né? Então, essa nota chama-se colcheia, porque ela tem um colchete. Isso aí, João. O João já viu, ó. Esse é um colchete, tá? Aí eu coloquei só essa figurinha aqui, é uma pausa, tá? Eu vou tirar ela aqui por enquanto, porque depois eu vou falar sobre as pausas também, tá? Colcheia, a semicolcheia é, portanto, a metade da colcheia. Repetindo, reta, semirreta, colcheia, semicolcheia, tá? Então, veja que aqui nós temos, eu vou apagar isso aqui só para que vocês possam observar isso aqui, olha que legal. A semicolcheia tem dois colchetes, tá bem? Dois rabinhos. E quando a gente junta esses colchetes, eles ficam assim, ó, unidos aqui em cima, tá? Quer dizer que quando nós temos somente um colchete, ela tem um determinado tamanho. Se eu tenho dois colchetes, ela é ainda menor, tá? Nós temos mais notas aqui também, mas para vocês eu vou ensinar somente essas aqui por enquanto, tá? Nós temos, então, onde há uma semibreve,
cabem duas mínimas. Perceba que eu estou falando isso, cabem, né? Cabem 4 semínimas, ou ainda é equivalente a, né? Onde há 4 semínimas, cabem, ou seja, é um espaço equivalente a 8 colcheias. 4 semínimas, 8 colcheias. E aqui, gente, quantas semicolcheias? Vamos ver se vocês são bons de matemática. Olha só, já que é aula de matemática. 1 vezes 2 igual a 2. Duas mínimas. Se eu dividir em duas mínimas vezes duas figuras, 2 vezes 2 igual a 4. 4 vezes 2, porque a gente vai dividir no meio, dá. Se eu tenho 4 sanduíches, eu vou dividir em 2, dá para servir quantas pessoas? Comida todo mundo vai saber. Ninguém vai errar na hora de falar sobre comida. Hã? Se eu tenho 4 balinhas, tem que dividir em 2 cada balinha. Dá para quantas pessoas? 8 pessoas. Então, 4 semínimas dividido por 2 igual a 8 colcheias. E 8 colcheias divididas em 2 resultam quantas semicolcheias? Eu já vi aí respostas corretas. 16 semicolcheias. Tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês, continuando o que a gente já havia feito na semana passada, inclusive, nós fizemos isso aqui, né? A gente cantou essas figuras. E aí, gente, quanto tempo é que vale essas notas? Na realidade, essas notas, elas não têm uma duração definida. Mas como elas têm essa relação de proporção, e eu estou falando aqui para os mais velhos, nessa palavra proporção, mas o que eu vou dizer para os pequenininhos é o seguinte, já que no mesmo lugar onde tem uma semibreve, cabe um conjunto de mínimas ou de semínimas, e é sempre, olha só, esse mesmo tamanho, cabem essas notas aqui, quer dizer que eu posso misturá-las também, para que eu encontre outros tamanhos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, e a gente vai, isso aí, Isaac, a gente vai ver um por um, tá? Aliás, eu quero mostrar para vocês aqui as pausas dessas figuras, tá? Então, eis aqui as pausas. Pausas. Onde estão as pausas? As pausas não apareceram ainda. Vamos lá. Ixi, já sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Lá, gente, que susto. Então, olha só que legal, interessante. Nós temos aqui as pausas. Eu vou diminuir um pouquinho só a tela aqui, para ficar mais fácil de ver. Ok. Então, olha só. Esta pausa aqui, ó, quando ela está coladinha em cima, é a pausa de semibreve. O que significa pausa? A pausa é um silêncio. Onde há uma pausa, há um silêncio. Não se faz nada. É um silêncio do mesmo tamanho da nota, do som. Esta aqui é pausa de mínima. É um quadradinho colocado na linha 3 ali, tá? No chão, né? Jogado no chão, assim. Perceba que a pausa de semibreve, está no teto, né? Está colada. Quem percebeu isso? Ela está colada lá em cima. Ela vale mais, tá? Tem um valor maior. Já vou falar o valor que ela tem, tá bom? Os valores possíveis. Quando eu tenho uma mínima, portanto, que é menor do que a semibreve, a pausa dela também é um quadradinho, só que colado embaixo, no chão, assim. Então, ela vale metade do que aquela pausa lá de cima. A pausa de semínima parece uma cobrinha. É um zigue-zague, ou uma espécie de letra Z e C, quando você escreve, enfim. Nós vamos também desenvolver essa escrita musical, tá bom, gente? Vocês vão anotar. E essa é a grande surpresa de hoje também. Então, essa figura aqui, que eu vou
só fazer aqui uma coisa. Eu vou separar da outra nota. Vocês observem. Pode colocar perguntas no chat se quiserem que eu respondo, tá, gente? Essa aqui é a pausa desta figura ali. E veja aqui, ó. Então, também posso ter aqui 8 pausas dela ou 16 pausas dessas aqui, ó. Essa aqui é a semicolcheia e essa aqui é a pausa de semicolcheia. Perceba que onde cabe muita semicolcheia, quer dizer que me faz pensar o seguinte: a semicolcheia é grande ou é pequena? Vamos pensar. Se eu tenho um ônibus não, vou pegar uma coisa menor. Um Fusca. Lá cabem, vamos supor que lá caiba um elefante. Faz de conta que o nosso Fusca cabe um elefante, tá? Se no nosso Fusca cabe um elefante, dá para colocar dois o quê? No lugar de um elefante. Essa é a pergunta. No lugar de um elefante, eu posso colocar dois o quê? Não pode ser 2 elefantes, né? Porque são o mesmo tamanho. Quer dizer, fica maior ainda. Vamos pensar aqui, duas antas. Anta é menor do que elefante, né? Ou, por exemplo, 4 onças, que eu acho que é um pouco menor. Né? Ou ainda 8 cachorros. Certo? 8 cachorros. Ou 8 macacos, talvez. E 16 ratinhos. Que eu quero... Aliás, cabe muito mais rato, inclusive, né? Nossa, mas rato não é um exemplo muito legal. Mas gatinhos, gatos, coelhos. Coelhos são fofinhos. Mas também, gente, existe uma outra figura chamada fusa, que são 32, e semifusa, que são 64, que a gente não vai ver hoje, que seriam as formigas, por exemplo. Então, o que eu quero mostrar para vocês, e para encerrar essa parte aqui da apresentação, é que essas figuras, elas têm seus tamanhos, tá? E agora a gente vai ver como a gente vai usar essas figuras aqui. Eu vou mandar para vocês essa folha aqui e deixar aqui alguns exemplos, alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Então, olha só. Vamos aqui, agora nós começamos aqui a entender uma coisa importantíssima, que é a fórmula de compasso. Tá? Fórmula de compasso. Fórmula de compasso. É esse número aqui, ó. Esse número aqui, que nós estamos vendo, é o número da fórmula de compasso. Nós vamos estudar a fórmula de compasso um pouco mais detalhadamente, mas para hoje é suficiente saber isso aqui que eu vou dizer. O número de cima me fala quantos tempos nós temos. Quer dizer que essa música aqui tem quantos tempos, pessoal? É simples, né? 4. Vamos contar 4 tempos? Então é o seguinte, ó. Eu quero que vocês contem comigo de 1 até 4. E sempre que vocês falarem 1, vocês vão bater palma. Vem comigo. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. E se eu encontrar esse compasso aqui, ó? Quantos tempos nós vamos ter por compasso? O número de cima indica 3. Isso aí, Felipe, 3 tempos. Então, contem comigo 3 tempos. Olha só, batendo palma no 1. 1, 2, 3 e já.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quero ouvir as bocas abrindo, tá? Vamos lá, vem comigo, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muito bem. E se nós tivermos também esse tipo de compasso aqui, olha só, que é o 2 por 4. Nós vamos ter isso aqui, ó. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Por que eu estou batendo palma sempre no primeiro? Para mostrar que é o mais forte. José Pedro, se dá para te ver? Eu não estou te vendo aqui. Deixa eu ver. Você está escondido aí. Agora, gente, eu já vou começando a encerrar aqui para dizer o seguinte. Nós temos outra coisa muito interessante aqui, que eu não vou entrar no mérito agora, não vou falar sobre isso agora, tá? Que é o seguinte, o número de baixo fala para mim qual é a figura que vale um tempo. Eu quero que vocês repitam o que eu vou dizer aqui, ó. O número de baixo me revela a figura que vale um tempo. Tá? Agora, eu quero que vocês olhem para cá e me digam qual é a figura que está com o número 4 ali. É a semibreve? É a mínima? Semínima, olha só, achamos o 4. 4 semínimas. Na realidade, a semínima, isso aí, Felipe. Ou seja, essa fórmula de compasso está me dizendo o seguinte. Eu quero 4 tempos e cada tempo será composto por uma semínima. Tá? Se fosse 4 por 2, seria a mínima. Tá? Então, ó, aqui nós temos o seguinte, então. Eu posso colocar aqui dentro 2, 3, 4 notinhas. Seja bem-vindo, Bento. Então, essa aqui, ó. Onde tem um compasso 4x4, cabem 4 notinhas de semínima. Ou também, vamos pensar o seguinte, olha só. Vamos voltar para cá. 2 semínimas são iguais a uma mínima. Correto? Então, eu posso também ter aqui... Eu estou colocando todas as notas iguais, tá, gente? Nota Sol, no caso aqui. Posso ter aqui, ó. Ó. Ah, o Guido já tem que ir. Tchau, tchau, Guido. Vai tranquilo, meu amigo. Sol. Olha só que interessante, ó. Eu posso colocar aqui e misturar, gente. Olha que legal. Então, ó. Essa figura vale um tempo. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1, tá? 4. Essa figura, portanto, se essa aqui vale 1, gente, agora vamos fazer um cálculo reverso aqui, ó. Se a semínima vale 1, quanto vale a mínima? Ó, 1 mais 1 igual a 2. Se a mínima vale 2, 2 mais 2 igual a 4. Quer dizer que essa aqui, ó, a semibreve está valendo, então, 4 tempos. A mínima está valendo 2 tempos. A semínima está valendo 1 tempo. E a colcheia é a metade de 1, ou seja, meio tempo. E as semicolcheias, já para quem está estudando matemática aqui,
é 1/4 de tempo, tá? Mas nós vamos entender isso aqui na prática também, como a gente fez na semana passada, tá? Então, dizer que essa microcheia vale 1/4 de tempo, né? Aí, pessoal, então eu posso fazer, olha só, é claro que eu estou usando aqui um aplicativo, então que ele já mede tudinho, né? Já mede, olha só. Então, se eu colocar aqui, ó, olha lá. Se eu colocar uma semibreve aqui, já completa tudo. Não tem mais o que colocar aqui, tá? Tranquilo, Felipe, que bom que você conseguiu voltar. E aí, pessoal, se eu misturar, ó, colocar uma de um tempo, duas de meio tempo agora, ó, e outra de um tempo, e outra de duas de meio tempo. Olha como é que ficou isso aqui, que legal, ó. Cantem comigo isso aqui, ó. Quem se lembra da semana passada a gente fez, ó. Tá, ti, ti, tá, ti, ti. Vocês, cantem de novo comigo. 1, 2, 3 e já. Tá, ti, ti, tá, ti, ti. Né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pensando aqui nesses números, tá? Eu posso colocar pausas. Olha só, onde eu fiz o tatite, olha só. Posso fazer isso aqui, ó. Uma pausa, que é equivalente, tá? Então, tá, ti, ti, pausa. Ti, ti. E na pausa, claro, não posso falar nada, né? Então vai ficar assim, ó. Tá, ti, 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 ti. Ok? E hoje nós vamos fazer um pouco de exercício também daqui a pouco, de leitura, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso. Aqui, ó, 3 por 4, quer dizer que eu posso ter 3 tempos. Olha só, olha lá, 3 pausas, né? Ou, no caso aqui, eu vou colocar aqui, ó, 2, 3. Ou eu posso colocar 2 tempos mais um tempo. Olha lá, tá vendo, gente? Ó. 1, 2, 3. Ou então, posso colocar 2 tempos aqui, mais um, dá 3. Ou eu posso colocar uma nota de um tempo, uma pausa de um tempo, mais um tempo. Sempre vai dar o que aqui? 3. E a mesma coisa para o 2. Tá? Para a gente encerrar aqui. Então, eu posso ter uma figura que vale 2 tempos. Opa. Ou eu posso ter uma figura que vale duas que valem um tempo. Ou eu posso ter 1 mais meio e meio. E assim por diante. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês utilizem esses espaços em branco aqui, tá? Para que vocês escrevam. Não importa se é clave de Fá ou clave de Sol, as notas que vocês vão escolher não tem problema, não importa, tá bom? O que eu quero que vocês façam agora é fazerem isso. Ana, eu vou encerrar para você poder sair, tá? E vocês vão fazer o seguinte, então. Nessa semana, imprimam essa folha aqui e aí vocês escreverão as suas próprias melodias, mas só de ritmo, tá? Melodia só de ritmo mesmo, como está aqui. Então, vou mandar para vocês. E aí, estará também na área de membros, para quem não receber lá no nosso grupo, vou deixar na área de membros, certo? E a partir daqui, então, agora a gente vai para as perguntas, ok? Então, é isso aí.